Há uns dias atrás, um seguidor meu me mandou uns prints da streamer Gabi Catuzzo praticando a misandria. A misandria é o ódio contra os homens. E ela estava claramente fazendo isso sem nenhum pudor. Ódio contra o homem, ódio contra a mulher, ódio contra negro, ódio contra branco, ódio contra homossexual, ódio contra heterossexual. Eu sou contra o ódio. Acontece que esses movimentos progressistas hoje em dia, tipo o feminismo, o movimento negro, eles só olham pro lado deles. Eles só querem proteger a mulher e os negros. E eles não se importam nem um pouco em ofender os homens e os brancos. Tudo bem espalhar ódio contra homem, tudo bem espalhar ódio contra branco. É isso que eles pregam. Só que não está tudo bem. Não é assim que se combate o ódio. Era para eu estar gravando um vídeo sobre a situação da Gabi Catuzzo, porque eu estou diretamente ligada nela e justamente por isso, justamente por ter exposto toda a situação e ter virado essa coisa gigantesca, eu estou sofrendo ataques em massa. E como se não fosse o bastante, muitos membros do movimento feminista, do movimento negro, estão agindo de forma extremamente repugnante, usando de uma tremenda desonestidade intelectual, pegando trechos do meu vídeo, cortando e tirando de contexto para passar uma mensagem praticamente oposta à que eu trago aqui nesse canal, tentando distorcer a minha luta, distorcer as minhas falas. E isso só mostra, só comprova que tanto o feminismo quanto o movimento negro são movimentos políticos sociais extremamente tóxicos e que precisam ser combatidos. Um exemplo foi do ator e comediante @YuriMarcal no Twitter, que pegou um trechinho de um vídeo meu claramente de má fé e começou a divulgar, como se eu só achasse que houvesse racismo contra branco, que negros não sofressem racismo, e que tá com mais de 10 mil compartilhamentos, e as pessoas, ao invés de ir lá e assistir o meu vídeo e tirar suas próprias conclusões, não, elas só continuam replicando essa mensagem como se eu tivesse falado isso, como se eu pensasse isso, sendo que no mesmo vídeo eu falo que a grande maioria esmagadora das vítimas de racismo são pessoas negras. No vídeo em questão, eu mostro toda a minha indignação com o racismo que o Alok sofreu. O Alok é um DJ branco e ele sofreu racismo por ser branco, por ter compartilhado a foto de um trabalho social que ele fez na África e ser acusado de estar tirando vantagem daquilo. O movimento negro disse pra ele que se ele fosse negro e tivesse compartilhado aquela foto, não teria problema, mas como ele era branco, ele não poderia fazer aquilo, e isso é racismo. Então, de forma muito covarde e mal intencionada, esse ator e comediante compartilhou apenas esse trecho aqui. Racismo por ser branco. Então, meu querido, talvez assim, há 100 anos atrás, o branco não sofresse racismo, mas hoje, em 2019, tem muito negro que nasce, cresce e vive sem sofrer racismo, e tem muito branco que sofre racismo. As coisas mudaram, tá? E os valores estão se invertendo. O negro tá deixando de sofrer racismo aos pouquinhos, né? Eu concordo, a passos de formiga, mas o negro tá deixando de sofrer racismo. Só que vocês estão fazendo com que o branco sofra racismo. E ainda querem que a gente engula que isso não é racismo. Como vocês podem ver nesse trechinho, eu falo que os valores estão se invertendo. E de muita má fé, essas pessoas quiseram insinuar que eu quis dizer que agora os brancos sofrem racismo e que antes eram os negros. Então os valores estão se invertendo. E claramente não foi isso que eu disse. Pra quem assistiu o vídeo, ficou muito claro o que eu quis dizer em relação à inversão de valores, que antes as pessoas buscavam igualdade, as pessoas queriam que racismo acabasse para todo mundo, que ninguém mais sofresse desse mal, e que hoje os valores se inverteram, porque muitas pessoas não buscam mais igualdade. Essas pessoas, elas estão buscando vingança, elas querem gerar um ódio contra o branco, eles querem sair da posição de oprimido para a posição de opressores, e isso é errado. Ninguém merece sofrer racismo. Ninguém merece ser julgado pela cor da sua pele. Aqui nesse canal eu dou a minha opinião com base nas atitudes das pessoas, com base na situação e não a cor dela.
não o gênero dela, o sexo, a orientação sexual. Pra mim, isso pouco importa, não vai mudar a minha opinião. O que vai mudar a minha opinião é a atitude de cada um, diferente do que esses movimentos progressistas pregam, porque pra eles não importa o que as pessoas fizeram, pode ser a maior atrocidade do mundo, mas o que importa pra esses movimentos progressistas, tipo o feminismo e o movimento negro, não é se você tá certo ou errado, se você agiu certo ou errado. O que importa é se você é mulher, se você é negro e se você faz parte da comunidade LGBT. É isso que importa. E além disso, é claro, você tem que seguir a cartilha deles, porque se você pensa com a sua própria cabeça, eles também acham que você tá errado e ponto final. Caem matando em cima de você e não querem nem saber. Nunca um negro que se levanta contra uma multidão pra falar o que ele realmente pensa de toda essa palhaçada que vocês pregam vai ser um capitão do mato que quer agradar uma sinhá. Nunca que uma mulher forte que nem eu, que tenha coragem de botar a minha cara aqui nessa câmera e mostrar a hipocrisia desses movimentos progressistas que são tóxicos, como o movimento feminista e o movimento negro, vai ser chaveirinho de nenhum macho não, meu querido. E vocês, meus queridos, que fazem parte desses movimentos progressistas, nunca vão ter a liberdade de falar o que vocês realmente pensam, porque na hora que vocês resolverem ir contra a cartilha desses movimentos, vocês vão ser esmagados pela militância, porque eles não aceitam esse tipo de conduta. Vocês não são livres, são um bando de massa de manipulação, controlados pelo movimento que vocês tanto seguem, tanto respeitam e que tanto prega ódio contra as pessoas. Se vocês não levam a sério o ódio pregado contra uma minoria importante, então por que vocês estão lutando pelos direitos das mulheres? Afinal, elas só representam 8% dos homicídios do país. Ah, mas aí é diferente, né? Historicamente, a mulher... Me poupe! São vidas que a gente tá falando aqui. Ah, mas aí você já viu algum branco perder oportunidade de emprego por ser branco? Sim. Eu já vi, né? Como a gente pode ver aqui, Ramebus vagas. Gente, tô com uma porrada de vagas aqui. Tem de Ruby, PM, PMO, para ser gerente de time, back-end, front-end, QA, marketing, design, vendas e muito mais. Minas, pessoas LGBTs e não binárias que tiverem interesse, me mande uma mensagem. A prioridade é vocês. Mores, se atentem, só vou repassar as vagas para as pessoas não binárias, LGBTs e mulheres. Sei que tem muita gente querendo e precisando trabalhar, mas vou priorizar essas minorias por óbvios motivos. Pessoas negras também são muito bem-vindas na DM. Se acheguem. Uau! Uau! Isso, minha gente, é lutar por igualdade na opinião dessas pessoas. Isso é igualdade! É igualdade! Esses movimentos são tóxicos e vocês não enxergarem que a última coisa que esses movimentos são é a luta por igualdade é extremamente triste, porque cada vez mais o mundo, o Brasil, as pessoas se tornam tóxicas. Que a minha luta é sobre a real equidade, é sobre brancos e negros serem seres humanos, merecerem dignidade. Todo mundo merece dignidade. Mulher, homem, hétero, homossexual, não importa. Não tem que ter essa discriminação, essa segregação que vocês tanto amam, que vocês tanto pregam e que eu tanto repugno. Tá bom? Um beijinho no coração de vocês. Fiquem bem e que, assim, o movimento de vocês acabe, porque ele é tóxico. E quanto mais vocês espalharem coisa de mim, mais eu vou fazer vídeo mostrando como vocês estão agindo de má fé, como vocês estão tentando me difamar por coisas que eu não sou. E é isso. Vai continuar nesse lenga-lenga, porque se tem uma coisa que vocês nunca vão conseguir fazer é me calar. Ok. Bom, gente, como vocês puderam ver aí, essa menina chamada Ayu andou fazendo algumas declarações bem polêmicas e bem
bem exaltadas, e eu achei que eu, como fazendo parte de alguns movimentos, entre aspas, progressistas, eu deveria me posicionar sobre isso e dar a minha opinião. Eu não me considero progressista, eu tenho algumas ressalvas quanto ao significado desse termo, mas eu senti ali que mesmo assim ela me coloca indiretamente como alguém que faz parte desse grupo. Então hoje eu vou falar o que eu penso a respeito do que ela disse, certo? A youtuber Ayu recentemente se envolveu em uma grande confusão depois de criticar friamente a Gabi Catuzzo por reagir a um assédio. No vídeo, ela foi extremamente agressiva e chegou a dizer que o movimento negro e o movimento feminista deveriam acabar. Por conta disso, ela recebeu muitos comentários agressivos e fez vários vídeos se queixando disso, ao ponto inclusive de chorar e ficar meio desesperada por conta do peso dos comentários que ela recebeu, né? O primeiro ponto que nós vamos abordar é racismo inverso, né? E o segundo ponto é a reação ao machismo e a generalização apressada de ambas as youtubers, certo? Então, vamos ao primeiro ponto. Essa história de racismo inverso não é novidade, ela é um argumento predominantemente usado pela extrema-direita para tentar desmoralizar ou jogar uma cortina de fumaça sobre os movimentos de consciência negra. É verdade que existe uma remota possibilidade de alguns negros se reunirem politicamente para tratar brancos como subraça? Sim, é verdade. Agora vamos à segunda pergunta. Esse movimento de supremacia negra tem tido alguma expressão concreta ou indícios de estar prestes a se concretizar? A resposta é não. Não existe nenhum movimento de supremacia negra vigorando no Brasil. Então vamos à terceira pergunta. Qual o problema de se levantar uma acusação de racismo reverso no Brasil hoje? A resposta é que, mesmo que houvessem casos em que um branco seja chamado de, por exemplo, branquelo ou algo do tipo, esse tipo de ataque não tem a mesma força que o racismo de supremacia branca. Ele é muito mais forte e muito mais articulado do que quaisquer pretensos movimentos de supremacia negra. Nós nunca vemos, por exemplo, um caso em que um torcedor joga uma banana para tentar humilhar um jogador branco, insinuando que o branco seria um macaco, né? Ou algo equivalente ao macaco. Os brancos não sofrem diariamente com o preconceito de serem ladrões ou com a discriminação por serem moradores da favela. A imensa maioria dos pobres e negros no Brasil é de descendentes de escravos, na época em que vigorava no Brasil um regime de supremacia branca. Nunca houve um regime de supremacia negra no Brasil, e por esses motivos essa acusação de racismo reverso é tão fraca e depõe tanto contra quem levanta esse tipo de acusação, porque os movimentos negros não estão lutando por supremacia negra, eles estão lutando pelo direito de terem consciência da sua cidadania, de sua condição como seres humanos, tal qual o branco. E aí se confunde um conceito de supremacia negra com um movimento que na verdade luta pelo direito de os negros terem a sua dignidade humana reconhecida e respeitada. E para ter essa dignidade humana reconhecida, é preciso combater a herança maldita dos tempos de supremacia branca. Quando você acusa o movimento negro de ser racista sem que ele o seja, você acusa o movimento negro de ser racista não por motivos de almejar uma supremacia negra, mas por desejar ser tratado como um ser humano, assim como o branco é tratado. É como se você acusasse uma mulher que se defende de uma agressão de ser machista. Ou então acusar uma pessoa que reage para se defender de um roubo de ser um bandido. E aí você cria um sentimento de culpa na vítima para que ela não lute pelos seus direitos básicos, direito à vida, direito à liberdade, etc. E direito à dignidade principalmente, né? Então esse foi o primeiro ponto. Quanto à generalização apressada que a Ayu fez, chamando o feminismo e o movimento negro de tóxicos, considerando aqui que estamos falando de um contexto de assédio em que a Gabi Catuzzo foi assediada, parece que a Ayu não aprendeu nada com aquilo que ela jurava criticar.
Ela criticou tanto a Gabi Catuzzo por fazer uma generalização apressada, mas esqueceu da repercussão negativa que isso teve contra a Gabi. E aí ela, a própria IU, fez uma generalização apressada, chamando o feminismo e o movimento negro de tóxicos, de uma forma totalmente generalizada e o mais relevante nessa situação é que ela não fez exceções. Lembrando que, ao contrário da IU, a Gabi Catuzzo fez sim exceções, ela ponderou a generalização que estava fazendo, deixando bem claro que a crítica dela não se direcionava não aos homens, mas ao machismo. Apesar de no momento em que ela fez a generalização, ela tem usado palavras homens como uma provocação retórica, mas logo em seguida ela especificou que aquilo era apenas uma força de expressão e que ela tinha plena consciência de que o machismo não é unanimidade entre os homens. Outro ponto que ela não entendeu é com relação às pautas do feminismo. Ela não entende que o feminismo existe porque o machismo existe. O feminismo não é um movimento de ação, ele é um movimento de reação. O feminismo reage contra a violência do machismo. E quando ela fala que o feminismo tem que acabar, é como se ela falasse para as mulheres pararem de reagir ao assédio e à violência machista e começarem a ser submissas. E nós temos o ponto em que ela alega que o DJ Alok sofreu racismo porque postou uma foto com negros na África, de um ato de caridade que ele estava fazendo, e aí as pessoas falaram que ele não poderia tirar fotos com negros sendo branco porque estaria tirando proveito da pobreza alheia. Claramente a IU mais uma vez não entendeu o conceito de racismo, porque ela está chamando de racista um grupo de pessoas que está se defendendo de um racismo brando, digamos assim, né? Um racismo que ele não ele é mais um aproveitamento ali da situação de falta de dignidade daquelas pessoas. Eu colocaria como racismo brando, né? E quando se diz que ele, sendo branco, não poderia ter tirado fotos com aquelas pessoas pobres da África, não se está dizendo que o DJ Alok é inferior por ser branco, mas sim que ele está tirando vantagem disso, estando ele numa posição hierarquicamente superior. Isso que o movimento negro fez não se enquadra em nenhum conceito de racismo. O conceito de racismo traz consigo uma ideia de supremacia racial. E ali o que está se criticando é a vantagem pessoal obtida com a exposição do ato. Portanto, é algo que vai na direção oposta do racismo, isso que o movimento negro fez. É óbvio que o problema ali não era o DJ Alok prestar apoio. O problema em si é ele dar publicidade ao ato, porque para quem faz caridade não há nenhuma necessidade de aparecer. Você não precisa publicar uma foto para fazer a caridade. Você pode simplesmente fazer o ato e ficar por isso mesmo, sem fazer disso um espetáculo no qual você ganha fama com isso. Portanto, DJ Alok sendo branco e as pessoas beneficiadas sendo negras é uma pessoa suspeita para fazer a publicação desse tipo de ato, sim. Então o movimento negro tinha sim fundamento para fazer esse tipo de acusação. A questão ali era que, se fosse um negro publicando o ato, haveriam muito menos suspeitas sobre ele do que sobre o homem branco, porque o negro, ou a pessoa negra, mesmo que ele tenha mais capacidade financeira do que outras pessoas da sua etnia, ele tem um vínculo étnico e emocional com as pessoas com quem ele está prestando apoio. Então, no fim, a desonestidade intelectual recai sobre a própria IU, porque ela não reconhece a manifesta vantagem pessoal que o DJ Alok recebe quando publicou esse ato. E, para protegê-lo, tenta acusar falsamente o movimento negro de ser racista. Bom, gente, essas foram as considerações que eu tinha para hoje. Comentem o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam de mim. Deixem o seu like, sempre com muito respeito, né? Eu acho que eu fui bem respeitoso, não me excedi, não fiz muitos excessos e compartilhem o meu vídeo e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais!